Meus amigos, olha só, hein? A casa da esquerdalha está caindo geral. Meus amigos, se a CPI que foi feita em Brasília tivesse sido feita com foco no que era para estar focalizado, pode ter certeza que hoje nós teríamos governadores que estariam aí presos. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Olha só, hein? Ex-secretário do governo Rui Costa, que teria recebido 3 milhões de dinheiro dos respiradores, está entre os alvos da operação da PF. Ex-secretário, do governo de Rui Costa, do governo petista. E está aqui, ó. A PF vai em busca do que a CPI ignorou, a CPI de Brasília. O que a CPI ignorou, a PF está indo atrás. A operação contra a corrupção no malfadado consórcio Nordeste. Por que é importante essas matérias? Por que é importante que você curta, comente e compartilhe? Para que muitos brasileiros entendam que foi feita uma CPI lá no Nordeste, com o Kelps Lima, com o apoio do senador Valério, Marcos Valério ou Marcos Rogério, sempre eu confundo o nome dele, e eles apuraram de fato os desvios das verbas públicas, os respiradores superfaturados e quantos que nem chegaram. Enquanto a CPI de Brasília tão somente enrolou o povo e a nação brasileira. Olha isso aqui, ó. Curta, comente, compartilhe, para que esse vídeo chegue ao máximo possível de brasileiros. PF vai em busca do que a CPI ignorou e deflagra a operação contra a corrupção no malfadado consórcio Nordeste. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 26, para colher provas em uma investigação sobre desvios na compra de respiradores pelo consórcio Nordeste de governadores do Nordeste. São inúmeros indícios de escândalos, casos de corrupção. O chefe da Casa Civil do governador petista Rui Costa, Bruno Dauster, é um dos alvos dos mandados de busca e apreensão. São 14 mandados que estão sendo cumpridos contra empresários, laranjas e lobistas envolvidos no suposto esquema na Bahia, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. A apuração mira um contrato feito pelo consórcio no valor de cerca de 45 milhões para a compra de 300 respiradores que salvariam no mínimo aí vamos colocar por baixo aí umas 10 mil vidas, por baixo, viu? Que nunca foram entregues. O governador Rui Costa também está sendo investigado, mas por enquanto ainda não foi alvo de nenhuma medida mais drástica. De qualquer forma, ele que deu a autorização para a compra dos respiradores. Vai vendo, meus amigos. Eu acredito que essa investigação vai chegar ao lugar certo e vai prender quem deve. Aí nós vemos aí o Boulos, dizendo que nós temos que a esquerda tem que falar, sim, Bolsonaro foi culpado, sim. É um grande de um hipócrita. Eu não vejo ele falando do consórcio Nordeste, desses respiradores que nunca foram entregues. Aí você, mas será que existe corrupção? Cadê os respiradores? Cadê o dinheiro? Cadê a verba pública? Nós não podemos ignorar isso e passar por cima disso. Nós temos que compartilhar, sim, ao máximo, para que chegue ao maior número de brasileiros possíveis. Essa é a verdade. Está aqui, ó. Perdão. Ex-secretário do governo Rui Costa, que teria recebido 3 milhões de dinheiro dos respiradores, está entre os alvos da operação da PF. O intermediador do consórcio Nordeste, Kleber Isaac, o ex-secretário do Gabinete Civil da Bahia, Bruno Dauster, está entre os alvos da operação da Polícia Federal. Nessa terça-feira, em Salvador, em apuração sobre a compra de respiradores não entregues pelos estados do Nordeste. Vai vendo só. Kleber teria recebido 3 milhões de reais por ter feito a ponte entre os empresários e o consórcio, conforme revelei com exclusividade ainda em 2020. Na ação de hoje, a PF cumpre mandatos também em São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro.
Confira a nota encaminhada por Bruno Dauster a respeito da operação de que foi alvo hoje sobre a compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. As informações foram publicadas inicialmente pelo blog da Dina, né? Aí ele vai esclarecer aqui, né, e tal, inaceitável. Vamos ler, né, para dar o direito de resposta. No dia de hoje fui surpreendido com a medida de busca e apreensão absolutamente esporânea e desnecessária, disse ele. Esclareço que acerca dos fatos objeto de investigação já prestei de forma espontânea 2 depoimentos, sendo um perante a Polícia Civil e outro perante a Polícia Federal, bem como sempre me coloquei à disposição para auxiliar no esclarecimento dos fatos. Reafirmo que ao longo de toda a minha vida profissional sempre agi de forma lícita, com absoluta transparência e rigor ético. Minha atuação no caso objeto de investigação, foi exclusivamente para que pudéssemos ter ventiladores, né, para UTIs dos nossos hospitais durante a grave crise da pandemia, no momento em que a carência desses equipamentos se dava a uma escala global nunca antes imaginada. É inaceitável qualquer tentativa de fraude ou golpe contra o Estado, ainda mais no período de pandemia, quando houve a urgência absoluta para poder salvar vidas. Espero que os fatos sejam esclarecidos o mais rapidamente possível e que sejam caladas as vozes que tentam deturpar a minha atuação. Bruno Dauster. Bom, se ele está dizendo, quem sou eu para falar o contrário, né? A verdade é que então, que se ele sabe de alguma coisa, que ele abra essa boca e ajude, né, a achar as pessoas que ficaram com esse dinheiro, aí 45 milhões, né, e os respiradores para salvar vidas que não chegaram. Amigos,